Amém. Pode sentar, querido. Meus irmãos, nesse domingo agora nós temos um domingo festivo, né? Para nós é muita alegria, onde nós vamos estar recebendo novos membros, pessoas que serão batizados, farão profissão de fé, e nós vamos estar aqui para comemorar essa data tão especial e cultuarmos ao nosso Deus. Hoje nós teremos um estudo não devocional. Nós estamos no mês da Reforma e nós vamos estudar sobre a Reforma, a primeira e a segunda Reforma na Escócia, né, que é o nosso berço aí do presbiterianismo. E eu convidei o professor Edu. Chega aí, Edu, fez IBEL, né? Ele tem aí uma bagagem muito legal de história. Então você que gosta dessa área aí, a gente que vai aprender a mexer aprender a relembrar, né, algumas coisas sobre nossa vida da igreja presbiteriana. Nós vamos aproveitar aí algumas quintas para a gente traçar essa história aí. Vamos orar? Senhor, nós entregamos a vida do Edu, entregamos a nossa vida, e que o Senhor faça algo bom, e que nós saiamos daqui interessados a saber mais sobre a tua história, sobre a história da tua igreja, da igreja presbiteriana em particular. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Boa noite a todos. Como o pastor já me apresentou, eu sou o Edu. Eu também já trabalhei alguns anos como evangelista. Obrigado, Stanley. No Maranhão, Tocantins, Mato Grosso. Trabalhei 2 anos e meio ali no bairro Constantino, nas igrejas de Campos Altos, Guimarães. E hoje, eu e minha esposa, nós temos uma escola de teologia e filosofia online. Já está indo para o 4º ano. Temos um total aí de 80 alunos. E o foco da nossa escola é a teologia histórica e confessional do presbiterianismo reformado. Para vocês terem uma ideia, na Escócia, o que vai ser passado aqui hoje é desconhecido por muitos. Agora, imagine aqui no nosso país, o idioma é diferente, há um desconhecimento profundo sobre isso, e eu agradeço muito a Deus, ao conselho aqui da igreja, ao pastor Flávio, pelo convite de nós procurarmos resgatar essas verdades e procurar também aplicar nas nossas vidas. A nossa escola, para quem quiser me seguir, tem o meu perfil no Instagram, pessoal, está professor Edu Marques, Teologia e Filosofia, e Instituto Bíblico de Educação Teológica, IBTEC. Também quero indicar aqui algumas editoras parceiras nossas, onde nós trabalhamos com um projeto de tradução sobre o presbiterianismo reformado. São as editoras, Editora Caridade Puritana, Editora Covenanter, Editora Publicações O Pacto. Também tem alguns outros institutos que também trabalham junto conosco. O Rushduni Brasil, que é um canal no YouTube, também no Instagram. Instituto Antítese, também YouTube e Instagram. E Instituto de Filosofia Calvinista, também no YouTube, também no Instagram, onde todos nós temos nos esforçado a trazer uma teologia mais consistente, um resgate da teologia reformada. E olha que interessante, eu tentei enxugar o máximo, mas como eu conversei com o pastor, aí provavelmente nós vamos... Desculpa, eu não tenho muito costume de ficar com o microfone, geralmente quando eu trabalhava na igreja eu não usava o microfone, então é só uma falta de costume. Então eu tentei enxugar o máximo, mas vai dar para a gente aí aprender bastante e ver algumas coisas. Eu vou estar aqui, eu vou ficar mais à vontade, porque eu quero estar mostrando para vocês aqui sobre o que foi a primeira reforma na Escócia. Ela data de 1560. E o primeiro mártir é um homem chamado Patrick Hamilton. Voltando um pouquinho, há provas históricas incontestáveis que o protestantismo, o cristianismo chegou ali nas Ilhas Britânicas, mais ou menos no século III. Por que eu estou falando isso? Porque a Igreja Católica, ela alega que foi ela que levou o cristianismo naquela ilha, através de um monge chamado Agostinho de Canterbury, no século V.
Só que quando ele chega lá, já havia cristãos. Nomes como Patrick, na Irlanda, conhecido mais como São Patrício, Columba, já eram homens que já viviam como presbiterianos e não como católicos romanos. Por que eu estou falando isso? Porque há provas de que o sistema de governo presbiteriano, ele é um sistema de governo bíblico. Começou lá no século III, nas tribos ali, Scots e Pictos, que depois se uniram e formaram hoje o que nós conhecemos como os escoceses. Então, de lá para cá, no século V, o catolicismo romano, ele tomou por meio da força. As conversões ali eram por meio da força, convertendo os reis, os seus súditos, e dominou aquela nação. E com Patrick Hamilton, que é esse cidadão, ele foi o primeiro mártir da reforma escocesa, a primeira pessoa a morrer por sua fé, por negar aquilo que o catolicismo romano ensinava. Ele nasceu em 1504 em uma família muito rica, uma família abastada. Era ligada ao rei da Escócia. Nesse período, havia uma dinastia, guarde bem esse nome, os Stuart, tá? Guarde bem esse nome. E com cerca de 14 anos de idade, ele já foi para a universidade, ele foi lá para Paris. Só que lá em Paris ele teve contato com os ensinamentos de Martinho Lutero. Dizia que as pessoas deveriam poder ler a Bíblia por si próprias para verem se o que ele estava a dizer era verdade. Porque até então era proibido o povo comum ter contato com a Escritura. Somente os sacerdotes católicos romanos é que tinham esse acesso. Depois de terminar os estudos na Universidade da França, o Hamilton ele regressou para a Escócia e em 1524 ele se tornou professor da Universidade de St. Andrews. Essa universidade ela era controlada pelo Papa, pela Igreja Católica Romana. Ela é um marco aí. E depois essa universidade, futuramente, ela vai passar para o domínio dos protestantes. O Hamilton, então, ele foi convencido de que os ensinamentos de Lutero eram os da Bíblia, e ele abandonou o catolicismo romano e se converteu à fé protestante. Só que lá em St. Andrews, que era o centro do catolicismo romano, essas novas crenças atraíram a atenção do arcebispo chamado James Beaton, em 1527. E com 23 anos, o Hamilton ainda não estava preparado para enfrentar a Igreja Católica, e ele fugiu para a Alemanha. Ele era muito jovem, ainda imaturo, começou a ser perseguido, a única opção foi ele fugir. E na Alemanha, ele escreveu um livro chamado Patrick's Place, que seria o nome Loci Communis Theologici, The Commonplace of Divinity. É como se fosse uma teologia sistemática, não como nós temos hoje, né? Uma teologia sistemática mais simples, onde ele desenvolveu a diferença entre lei e evangelho e justificação pela fé. Ele escreveu só essa obra, nós traduzimos e futuramente nós vamos lançar essa obra do Patrick Hamilton junto com outras obras da história da Escócia. No centro de tudo o que Patrick Hamilton acreditava, estava Jesus Cristo, que ele tinha feito lá na cruz. Então ele estava decidido a regressar à Escócia para pregar as boas novas, mesmo sabendo que teria que arriscar a sua própria vida. E aqui nós estamos falando de um jovem de 23 anos, que entendeu o seu chamado, né, o seu chamado de levar as boas novas para os seus compatriotas e também para os seus familiares. Ele voltou e ele vai se dedicar à pregação. A pregação naquele período ali não era feito por qualquer um. Você tinha que ter uma autorização dos bispos para pregar. Lembrando aqui que o catolicismo romano ele tem um sistema de governo que é o episcopalismo, que é um governo de igreja governado por bispos. Então você tinha que ter ali havia uma política ali, né? Você tinha que ter um aval ali de um bispo para que você pudesse pregar o evangelho. Então tinha que ter um controle do catolicismo romano na vida da pessoa. O seu irmão e sua irmã se tornaram crentes devido à sua pregação e muitos, além deles, começaram a seguir também o Hamilton. O arcebispo Beaton, ele apercebeu-se rapidamente do seu regresso e ele convoca Patrick Hamilton para comparecer
perante ele. Os seus acusadores permitiram que ele pregasse abertamente na universidade durante cerca de um mês, na esperança que isso lhe desse mais provas contra ele. Na verdade, eles permitiram que Hamilton pregasse para usar aquilo ali contra ele. Não dá para a gente trazer tudo aqui, mas aprofundando mais, houve um debate ali de teologia entre eles, e Patrick Hamilton, podemos dizer assim, ele venceu esse debate, né? E ele foi acusado de muitas coisas, né? Ele dizia que o homem não é salvo pelas suas próprias obras, ele defendia a soberania de Deus na salvação, a salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus, assuntos que eram novos ali e que era contra ali o catolicismo romano, e ele vai ser futuramente acusado de heresia. Só que eles usaram essa artimanha para ter mais provas contra Hamilton, mas eles não esperavam que a pregação da palavra, quando ela é feita de forma fiel, ela tem poder para converter muitas pessoas. E no ministério de Patrick Hamilton, podemos dizer assim que o tiro saiu pela culatra. Muitas pessoas aceitaram ali a fé protestante, a fé evangélica, e se converteram e abandonaram o catolicismo romano. No dia 29 de fevereiro, Hamilton ele vai ser convocado para um julgamento. Ele recusou-se a negar as suas crenças, e ele foi condenado a ser queimado na fogueira no mesmo dia por ser um herege. Porque naquele período, os ensinamentos de Lutero, os ensinamentos dos reformadores, era considerado heresia pelo Papa e por toda a Igreja Católica Romana. A sua morte foi lenta e dolorosa, porque o fogo estava sempre a apagar-se. Ele demorou 6 horas para morrer, queimado. 24 anos. Então, tacavam fogo nele, queimavam um pouquinho, apagavam, iam lá, tacavam mais fogo. E assim foi indo a sua morte. Foi uma morte dolorosa, né? Só que, no entanto, sua morte foi um ponto de viragem. O arcebispo Beaton foi aconselhado a que, se tivesse de queimar mais hereges, o fizessem em caves profundas, para que ninguém soubesse. Tentar fazer escondido, para que não houvesse um levante do povo contra ali o domínio do Papa na Escócia. Ele dizia o seguinte: o fedor do senhor Patrick Hamilton infectou tantos quantos soprou. A sua coragem, brilhantismo e gentileza inspiraram muitos. E por toda a Escócia, quando as pessoas souberam da sua morte, começaram a perguntar por que isso tinha acontecido. Então, o ensino da palavra de Deus, em vez de morrer, espalhou-se mais ainda. Então, a gente vê que o Papa, a Igreja Católica, tentou de alguma forma abafar ali a propagação do Evangelho, mas não conseguiram. Mataram Patrick Hamilton, mas ao invés de parar ali a pregação, continuou, se espalhou, deixou as pessoas mais curiosas. Nesse período, quem reinava é o James V, né? Ele foi rei da Escócia, de 1512 a 1542. Se nós formos seguir aí algumas quintas-feiras, por isso que eu falei para vocês, guardem o nome Stuart, é muito importante, aqui já é a dinastia Stuart, tá? Ele tornou-se rei com apenas 17 meses de idade, depois de seu pai, James IV, ter sido morto na batalha de Flodden Field, a maior batalha jamais travada entre Inglaterra e Escócia. E foi sob o reinado de James que Patrick Hamilton foi condenado à morte em 1528. E James ele morreu aos 30 anos, em 1542, 2 semanas depois de os ingleses terem derrotado os escoceses na batalha de Solway Moss. Esse é o James V da Escócia. Sucedeu-lhe Maria, rainha dos escoceses, também uma figura importantíssima da história da reforma escocesa. Vai ser com ela que futuramente o mais famoso dos reformadores na Escócia, John Knox, vai travar vários debates teológicos com ela. Então é importantíssimo, ela teve um papel muito, muito importante. Ela tinha 6 dias de idade quando seu pai morreu. George Wishart, a reforma avança. George Wishart é o segundo Marte, também um homem notável pelos seus talentos. Ele também nasceu na Escócia, em 1513,
Ele era alto, com cabelo preto e uma longa barba. Ele frequentou a universidade na França, né? E depois se tornou-se padre. E em 1538 ele regressa à Escócia como professor numa escola em Montrose, né? Onde ensinava os seus alunos o Novo Testamento em grego, algo que era proibido pelo catolicismo romano. Então ele começou a ensinar exegese, começou a ensinar os seus alunos a irem nos textos originais, né, lá no grego, não na tradução Vulgata Latina, que até então o catolicismo romano tinha. O bispo de Brechin soube que o Wishart estava a ensinar os jovens a ler a Bíblia na sua língua original, ficou furioso. Wishart fugiu, ele foge para uma cidade chamada Bristol, onde ele se meteu em problemas por causa de sua pregação. Mais uma vez, a pregação trouxe problemas para ele. A pregação do Evangelho incomodou muita gente também nesse período. E ele passou 3 anos seguintes na Suíça e também na Alemanha. E em 1542, ele ensinou na Universidade de Cambridge, onde era conhecido pela sua bondade e generosidade para com os outros. Muitas vezes ele dava suas roupas e lençóis aos pobres, né? Ele ajudava, ele tinha esse teor aí social de ajudar os mais necessitados e também pregar o Evangelho a eles. Em 1543, Wishart ele regressa à Escócia, onde ele pregou em Montrose, Dundee e no Oeste. Já em 1545, uma peste eclodiu lá em Dundee, e assim que o Wishart soube dessa situação, ele voltou para lá, pregando a todas as pessoas e cuidando dos doentes, tá? Porque o que acontece? Quando se tem a peste naquela época, essas pessoas tinham que ficar isoladas. Ele não, a confiança tamanha era no seu Deus, que ele dizia o seguinte, que a peste não iria infectá-lo. E foi isso que aconteceu, ele não sofreu dano algum. E ele ajudou ali as pessoas doentes, as pessoas que estavam perdendo os seus entes queridos, e pregava o Evangelho a eles. E ele dizia o seguinte, que havia uma doença pior do que a peste na nação da Escócia. Era o pecado, e isso só podia ser curado pelo Senhor Jesus Cristo. O cardeal David Beaton, né, que era sobrinho do arcebispo que tinha condenado Patrick Hamilton, ele enviou um padre para matar Wishart com um punhal. E o Wishart descobriu. O Wishart tirou o punhal do padre e antes de atacar no meio da multidão enfurecida, o Wishart ele sobreviveu a outro atentado contra a sua vida, perpetrado por Beaton, antes de ser finalmente preso perto de Edimburgo em 1546. O cardeal David Beaton era sobrinho, né, do arcebispo que tinha condenado Patrick Hamilton à morte. Ele enviou esse padre para o matá-lo. Um homem chamado John Knox, aí que começa John Knox, ele começou a seguir o Wishart como guarda-costas, né? Ele transportava uma grande espada, uma espada que você tinha que carregar com as 2 mãos. No entanto, o Wishart não permitiu que Knox o acompanhasse no seu julgamento e execução. Ele diz o seguinte, é suficiente para um sacrifício, porque o Wishart ele já sabia que ele seria morto. E é interessante nós trazermos aqui, que é muito falado que John Knox, ele foi um discípulo de João Calvino. E foi, mas só que numa fase mais adulta. João Calvino vai ensinar John Knox, né, no período que ele foge da Escócia para a Alemanha, lá para Estrasburgo, ele tem contato com o João Calvino, com os seus sermões, com os seus ensinos das institutas. O que vai acontecer com John Knox? Ele vai formular melhor a sua teologia para quando ele voltasse para a Escócia, aplicasse de forma mais consistente. Mas quem foi o mestre mesmo de John Knox foi George Wishart. George Wishart é quem ensinou John Knox a ler o Novo Testamento em grego e o Antigo Testamento em hebraico. É quando John Knox ele rompe também com todo o catolicismo e se torna ali um dos grandes reformadores, ou melhor, o nome mais conhecido por toda a Escócia. Essa foi a última ceia que George Wishart ele participou. Uma coisa interessante aqui, dentro do presbiterianismo reformado, é muito diferente quando se vai fazer a mesa da comunhão. Sabia, pastor? Geralmente aqui no nosso país,
né, aqui na igreja, o pão já é cortado e tem os cálices. Na Escócia, eles fazem um cálice único, um pão único e uma mesa. Acho que eu comentei com o pastor. Uma ceia privada, é uma ceia assistida, onde a responsabilidade do ministro, né, ministrar o pão ali e o vinho para pessoas que estão em plena comunhão com Jesus Cristo. Então, é trabalho do ministro impedir qualquer pessoa que não esteja de forma indigna a participar da mesa. Então, é conhecida como uma mesa restrita. Então, um cálice comum, o pão comum, e essa foi a última ceia que George Wishart ele participou. Ele foi levado para St. Andrews, que era ali o controle ali de toda a religião católica na Escócia, mantido na prisão, nas masmorras desse castelo. E no seu julgamento ele foi considerado culpado de ser um herege, devido ao que andava a pregar, apesar de ter respondido todas as acusações contra ele, citando a Bíblia. Também nos livros que nós traduzimos, de um historiador chamado John Howe, que futuramente nós vamos publicar, há um debate também entre George Wishart e os seus acusadores. Né? Seus acusadores perdem também o debate, mas eles têm o poder ali na mão, então por isso que ele é morto. Tanto o Patrick Hamilton, George Wishart e tantos outros sempre vencem o debate. Por quê? Porque eles não estão baseados somente naquilo que eles acham ou pensam, mas sim nas Escrituras. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, ele foi então enforcado e queimado numa fogueira no exterior do castelo. A sua pregação ajudou a unir os crentes de toda a Escócia, tal como Patrick Hamilton, e sua morte contribuiu para a difusão do Evangelho. Há um fato interessante na morte de George Wishart, que vale a pena nós comentarmos aqui. Diz ali os historiadores, né, pessoas próximas, não são historiadores depois de 2 séculos, são historiadores lá naquele período mesmo, relataram o seguinte: o carrasco levou ele, eles amarraram ele, pólvoras ao seu pescoço, acenderam ali o pavio, só que só queimou parte do seu corpo. E o cardeal Beaton, ele tinha uma janela lá no castelo, colocou almofadas para assistir a sua execução. E George Wishart, como ele só foi queimado, ele proferiu algumas palavras interessantes, dizendo o seguinte, que aquele que assistia a sua morte ali em tanta vanglória, seria humilhado na sua morte. Foi mais ou menos assim. E aí, depois George Wishart ele é queimado. Passou algum tempo, o cardeal Beaton, ele morre, ele é assassinado de forma vergonhosa, exatamente como George Wishart proferiu ali. Muito interessante, que é um assunto fantástico dentro da Escócia, que infelizmente não é tão polêmico e tão popular no meio presbiteriano hoje moderno, mas quando você estuda ali a história dos presbiterianos, reformados, dos pactuantes, eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado com aquilo que você vai ler. O mais famoso de todos, John Knox, onde a reforma, ela torna-se uma realidade. Lembrando que John Knox, dizem também ali, pessoas próximas, ele era uma pessoa, não era uma pessoa muito amigável não, tá? Ele não era uma pessoa muito amigável. Tanto é que quando chamam ele, pessoas próximas dele, chamam ele para ser o seu ministro, ele chora, diz que ele chora amargamente, porque ele sabia que ele tinha que ser fiel ao seu mestre, e ele teria que pregar a verdade, e até mesmo chamar o pecado pelo nome, até mesmo das pessoas mais próximas a ele. Então, suas pregações, hoje em dia, chamariam John Knox de um pregador sem amor, de um pregador sem compaixão. Ele não era muito querido, tanto é que ele fez muitos inimigos no catolicismo romano, e no final de sua vida, fez inimigos também dentro da própria reforma. Tamanha era a sua ousadia, ele era um pregador ousado, ele era um pregador cheio ali do Espírito Santo, um pregador com fervor, e ele não temia os homens. Ele nasceu em Edimburgo, em 1505, ele frequentou a escola local e depois a Universidade de St. Andrews,
antes de se tornar diácono e padre da igreja. Ele era um padre, então ele já era um sacerdote. A partir de 1542, a Escócia passou a ser governada pelo regente Arran, uma vez que Maria, a rainha dos escoceses, ainda era uma criança. Então, a Escócia, nesse período, ela foi governada por muitos regentes. O Arran, ele era favorável ali à reforma, né? Ele ajudou ali muito. E, em primeiro lugar, ele aprovou uma lei que permitia as pessoas lerem a Bíblia na sua própria língua, né? Então, já havia ali chegado algumas traduções no inglês, e essa lei permitia que as pessoas estudassem ali a palavra de Deus, sem a mediação de um sacerdote. Em seguida, também nomeou o protestante Thomas Guilherme para pregar em toda a Escócia, e foi através de sua pregação que John Knox se converteu. Mas, como eu disse, a maior influência de Knox foi o George Wishart, que ensinou a ele a ler em grego e em hebraico. Após a morte de Wishart, em 1546, John Knox ensinou os filhos de alguns protestantes que tinham capturado o castelo de St. Andrews. Alguns dos que estavam no castelo pediram a Knox que se tornasse ministro. Foi nesse período aí. Knox desatou a chorar e fugiu para o seu quarto, porque sabia que era uma grande responsabilidade ser um pregador. Ele deveria ser fiel ao seu mestre e não fiel aos homens. Alguns dias mais tarde, ele aceita o convite, e no verão de 1547, navios de guerra franceses atacaram o castelo e o levaram preso. Ele foi feito prisioneiro, e foi mantido a bordo de um dos navios, que vai prejudicar muito ali a sua saúde. Ele pegou pneumonia, né, nessa prisão dos barcos, né, nas galerias, e 19 meses ele ficou preso, foi libertado, foi para a Inglaterra, onde o arcebispo Cranmer estava a trabalhar para promover a reforma, e ele foi nomeado pregador na cidade de Berwick. E ele atacou sem dó. Se você lê os sermões de John Knox, ele atacou sem dó a missa católica romana como idolatria, porque tinha sido inventada pelo cérebro do homem, segundo John Knox, e não ordenada por Deus. Em 1551, foi convidado a viver em Londres e a pregar perante o rei Eduardo VI, que ainda era um menino e estava sendo ensinado no protestantismo. Só que depois esse menino morre, e muitos daqueles que se diziam crentes colocaram Maria Tudor, conhecida como Maria Sanguinária, na coroa, no trono, onde ela matou muita gente. Interessante também que John Knox ele fez um sermão contra a cidade de Londres, baseado num texto de Jeremias, onde ele proferiu também algumas sentenças de que a ira de Deus seria derramada sobre Londres, sobre a Inglaterra, por abandonarem a palavra de Deus, e aconteceu exatamente como John Knox predisse. Morreu mais de 18 mil pessoas de peste, né? Tinha aquela doença do suor, não sei se vocês já viram, hoje essa doença já está erradicada, mas muita gente morreu. E John Knox ele teve que fugir também da Inglaterra, porque a Maria o odiava e queria vê-lo morto, né? Então aqui é o arcebispo Cranmer e o rei Eduardo VI ali, ainda um menino, ele morreu com 9 anos de idade. Aí a Maria tornou-se rainha, ele fugiu para a Europa, então, né? Aí ele vai se tornar ministro lá em Frankfurt, na Alemanha, depois em Genebra, onde ele vai ter contato com o reformador João Calvino. Aí João Calvino vai ser ali seu professor, vai ensinar muito sobre política cristã reformada, algo que nós precisamos resgatar no nosso tempo também, que hoje a política, ela parece que tem só dois lados e não é. A teologia reformada, ela tem um sistema de política baseado no presbiterianismo. E por esse tempo também ele regressa à Escócia, se casa, prega e fica surpreendido com a expansão dos ensinamentos dos reformadores. Em 1559, ele regressa definitivamente à Escócia, e o povo escocês estava agora pronto para acabar com o catolicismo romano, após a morte de Walter Mill. Walter Mill também foi um outro reformador, só que ele era um camponês, não era um nobre, né? Mas mesmo assim houve uma revolta contra as atitudes ali da Igreja Católica. Então Knox ele começa a pregar por toda a Escócia, onde Deus começa a converter pessoas. No outono, ele torna-se ministro em St. Andrews. St. Andrews, que era um reduto do catolicismo romano, agora passa para domínio dos presbiterianos, para o domínio dos protestantes. E as pessoas de St. Andrews
tinham sido convencidas pela pregação de John Knox e tinham retirado todos os quadros e imagens da igreja. Em 1560, que é a data-chave, conhecida da primeira reforma da Escócia, onde o parlamento escocês aprovou leis que eliminavam a missa e o poder do Papa na Escócia. Por que eu falei de política cristã reformada? Porque a ideia aqui dos reformadores, né, o que é ser um reformado, envolve a política também, onde os magistrados também se submetem à lei de Deus, às escrituras sagradas. Então, os magistrados aqui e os ministros, tanto a igreja, há uma separação, né, entre igreja e Estado, ambos debaixo do governo de Cristo. Então, aqui nós vemos um grande avivamento em todas as áreas, não só na igreja, mas na sociedade, e também no magistrado, e é onde eles vão aprovar essas leis, e fica proibido cultuar ou ter uma missa na nação, e aqui, se pegasse alguém cultuando uma imagem ou missa, ia até preso, e acusado de heresia. Knox, que é um ponto importante, eu já vou encerrar aqui em Knox, tá, pastor? Ele escreveu documentos importantes, tá? Que infelizmente é desconhecido no nosso país, como a Confissão de Fé Escocesa, que explicava as crenças da igreja. No verão também ele se torna ministro em Edimburgo, e em dezembro surge a primeira Assembleia Geral, que reúne-se em Edimburgo. Essa primeira Assembleia Geral é uma Assembleia livre. Por quê? Antigamente, as assembleias só podiam se juntar com a ordem do rei, porque o rei dominava a igreja. Ele tinha um controle. Essa vai ser a luta dos escoceses contra a tirania papal e contra a tirania dos monarcas ingleses. E aqui é uma Assembleia Geral livre, onde eles vão desenvolver a Confissão de Fé, de 1560, o primeiro livro de disciplina, de 1560, em 1578, o segundo livro de disciplina, e em 1580, a segunda Confissão de Fé, conhecida como Confissão do Rei ou Pacto Nacional, onde foi traduzido também por nós vamos publicar futuramente em livro físico, documentos importantíssimos ali da raiz do presbiterianismo. Então, a Confissão de Fé Escocesa, ela chamou muita atenção que ela foi redigida por 6 Johns, 6 homens chamados John. John Knox, John Willock, John Winram, Joe Spotswood, Joe Wall e John Douglas, a pedido do próprio parlamento. Aqui nós temos um parlamento cristão, aqui nós temos um parlamento presbiteriano. Então imagine, juízes, imagine aqui no nosso país, senadores, deputados, juízes, governadores cristãos, que se submetem à palavra de Deus. Então, o pedido do parlamento, eles fizeram essa confissão. Em apenas 4 dias, continha 25 artigos, com temas como Deus, criação, pecado, fé, boas obras, igreja, os sacramentos, e foi influenciada pela teologia do reformador francês, João Calvino. Aqui Calvino influencia John Knox. Ela foi aceita pelo parlamento em 1560, e utilizada como um resumo das crenças da Igreja da Escócia durante mais de 80 anos, até a elaboração e aceitação da Confissão de Fé do Westminster, lá em 1647, que é aceito na Assembleia Geral da Escócia em 1650, e passa a ser o padrão doutrinário das igrejas presbiterianas reformadas. De 1567 até o seu assassinato aqui, esse também é um homem muito importante. Ele é filho do Jaime, ele é filho do Jaime VI, ele é irmão da Maria, só que ele era um filho bastardo. Alguém sabe o que é um filho bastardo? O rei aí pulou a cerca, fez um filho, mas mesmo assim ele foi criado com todo o luxo, é o James Stuart, e ele foi assassinado, e travou uma batalha contra a rainha regente, a Maria de Guise, que é a mãe da Maria, e também com sua própria irmã, onde ele liderou um exército, ele se tornou ali um conde, um homem muito importante para a causa da reforma, e ele foi assassinado, né, o conde de Moray. E o segundo parlamento da reforma reuniu-se também no mesmo ano e aprovou mais leis a favor da reforma. Então, a partir de 1560, o que acontece? O culto, ele foi simplificado. Toda aquela parafernália, toda aquela missa católica foi excluída, o culto ficou simples. Começaram a evangelização, a assistência aos pobres,
a educação era gratuita. A Escócia, o avivamento foi tão grande aqui que o número de analfabetos caiu. As igrejas estavam ligadas a escolas. Então, o interessante também, que tanto no primeiro e no segundo livro de disciplina, eles vão relatar os ofícios. Os ofícios, o ministro, que a responsabilidade dele era pregar a palavra, ministrar os sacramentos, o presbítero, o regente, o diácono e o doutor. Sabia dessa, pastor? Qual que era o papel do doutor? Ensinar desde as crianças até as universidades a palavra de Deus. Era a responsabilidade dele. Então, o que acontece? A educação fica gratuita, o número de analfabetos cai e a Escócia, ela cresce, ela se torna um país cristão. Não é? Como dizem, depois de Israel, a Escócia é o único país cristão, não é? Governado por Deus através da sua palavra. Para que a educação? Porque agora eles eram livres, para todos pudessem ler a Escritura. Em vez de formas exteriores do catolicismo romano, o culto público baseava-se agora na leitura, pregação e canto da palavra de Deus. Que antes, já ouviu falar da ladainha? Quem já ouviu falar de ladainha? A ladainha foi proibido, aquelas repetições e aquelas músicas, né, também. Aqui eles começaram a cantar só salmos, tá? Oi? Quem conhece a ladainha, então aqui a ladainha foi proibida, né? Então, Sim. 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 Sim, exatamente. É que eu não trouxe isso porque, como eu falei, tentei enxugar, porque tem muito conteúdo. Há um debate dele com a rainha sobre isso, que é nesse período, né, ela confronta ele, e ele rebate com as escrituras, onde ela dizia que temia mais John Knox do que os exércitos da Inglaterra. Porque John Knox, ele era um homem de oração, um homem que tinha um contato íntimo com o Senhor, né, um homem experimentado na vida. Então ele não tinha medo, ele era um homem ousado, né, essas coisas aí aconteceram sim. Os dois. Porque aqui, dentro desse período, como eu falei, com o James Stewart, ele era amigo íntimo de John Knox, travou-se uma guerra. Eles pegaram em armas e enfrentaram os exércitos da rainha. A rainha defendia o catolicismo e eles querendo liberdade. Então houve uma batalha muito sangrenta, com a vitória dos protestantes, onde a rainha ela ficou reclusa em um castelo. Tá? Então nesse período que as duas coisas, ele amava o seu povo, os seus compatriotas, e por isso que ele dizia, dai-me a Escócia. Não só ele, o seu genro, chamado John Welsh, ele também dizia a mesma coisa, Senhor, dá-me a Escócia. Para John Welsh, casado com a filha de John Knox, se ele não orasse 7 horas por dia, ele tinha o dia como perdido. Ele orava todo dia 7 horas. Irmãos, eu estou falando aqui de homens que foram experimentados na vida, experimentados com Deus, eles sabiam quem era o Deus que eles serviam. Algo que, infelizmente, é muito desconhecido no nosso meio. Eu falo isso dentro da nossa igreja, dentro do próprio presbiterianismo. Não é? Então, a gente precisa resgatar esse fervor. Não é? A olhar para homens como John Knox, João Calvino, John Welsh, não é? Que olhavam para Cristo e olhar para Cristo como eles olhavam. E pregar o Evangelho com ousadia, sem medo daquilo que pode se levantar contra as nossas vidas. E aqui John Knox, ele continua a pregar durante todo o resto de sua vida, ele sofreu muitos atentados de morte também, ele morre em 1572, quando ele foi sepultado, foi dito que aqui jaz um homem que na sua vida nunca temeu a face de homem. E aqui uma pequena aplicação aqui para nós, e a gente encerra aqui hoje, até passei um pouquinho, senão o pastor vai brigar comigo. John Knox, ele viu como era importante para a igreja fazer o que a Bíblia dizia.
Não é assim o lema? Sola Escritura. Geralmente esse sola Escritura é só da boca para fora. É ou não é? Quem concorda? É ou não é? Ah, só Escritura. É só da boca para fora. Não, não pode ser da boca para fora. Devemos ter essa convicção, é só a Escritura? É somente a Escritura? Então eu vou aplicar a Escritura em toda a minha vida. Nos meus estudos, no meu noivado, no meu casamento, na criação de filhos. Quero ser um bom marido, um bom filho, uma boa esposa, é tudo. Um bom patrão, um bom empregado, um bom político. Não é por que não? Não apenas o que eles achavam que era correto, somente aquilo que interessa. Ele não tinha medo de enfrentar quem quer que fosse, até mesmo reis e rainhas, por aquilo que ele sabia que estava certo. A sua pregação foi usada por Deus para transformar a Escócia. E a gente encerra aqui em John Knox. Na próxima quinta nós continuamos. Alguém tem alguma pergunta? Ah, um pão só. Aí, aí eu vou explicar o porquê que acontece. Não é que ele é responsável. Por exemplo, aqui, o pastor Flávio ele não é responsável pela vida das ovelhas aqui, conforme ela anda. Então ele é responsável se ela está andando com Deus ou não. Se ele está tomando indignamente o pão e o cálice ali, ele é responsável. Por quê? Não, mas calma, deixa eu explicar. Tem. Por que ele é responsável? Por que ele seria responsável? Porque, em primeiro lugar, ele obedece a Deus ali. A gente tem uma visão da mesa do Senhor hoje um pouco distorcida. Por exemplo, é muito comum hoje no meio presbiteriano achar que a ceia é só um memorial. E não é. O posicionamento do presbiterianismo reformado não é um memorial. É a presença mística de Jesus. Nós nos alimentamos espiritualmente. Isso está nas confissões de fé, confissão escocesa, e também na confissão de fé do Westminster. O que acontece hoje? O avanço do pentecostalismo, né, do reteté, que não sei o que lá, muitos eles se fecham para tudo aquilo que é algo extra-bíblico, aquilo que é algo que sai fora um pouquinho daquilo do meu cotidiano. Então muitos começam a dizer que a ceia é só um memorial, e não é. No presbiterianismo não é, ela é a presença espiritual de Cristo, o pão é pão, o vinho é vinho, é consagrado. Se é consagrado, é algo que deve ter com temor, é algo real e experimental. E aqueles que participam da ceia devem o quê? Se examinar a si mesmo e também ter uma vida íntima com a igreja, uma vida de comunhão. Por que acontecia isso? Você acha correto a pessoa que nunca vem na igreja, não participa de nada, não tem comunhão, mas vem e participa da mesa? E a responsabilidade vai estar em quem? No ministro e do conselho, na vida daquela pessoa, porque Deus vai cobrar delas. Lá em Hebreus ele diz que o pastor zela pela vida das ovelhas. Não estou falando que nós devemos fazer isso, eu estou passando aqui o que é história, o que é o presbiterianismo defende.
É isso. Mas é isso. Sim, porque vocês são, então, mas exatamente isso aí, ó. Porque é o seguinte, ó. Então, mas, ó, pegando, é isso aí que o Sr. Alberto falou. Porque a gente é o cotidiano. É algo restrito. Sei assistir. Não, ó, não. Então, mas é a mesma coisa. Sim. Não vai examinar o coração, ele vai ver a conduta daquela pessoa, como o Sr. Alberto falou, Kátia. Então, mas peraí, ó, por que a gente, muitas das vezes, uma coisa que o Sr. Alberto falou, e eu estou de acordo com ele, a gente deixa as pessoas cantar, pregar de qualquer jeito, mas na ceia a gente não liga. É a mesma coisa, são 2 pesos e 2 medidas. É responsabilidade, sim, do conselho da igreja e da liderança zelar pela vida das ovelhas. Se ele vê a pessoa, como o Sr. Alberto falou, andando em pecado, ele sabe daquela conduta, sendo réu, e ele sendo ministro, não fazer nada, vai cair a culpa em cima dele. Então, é obrigação do ministro cuidar das ovelhas até no momento da ceia. Não deixar ele participar do corpo é sagrado. Por que é sagrado? O pão é pão, vinho é vinho. Mas é consagrado, é o corpo e o sangue de Jesus, espiritualmente. Por que a gente, às vezes, quando fala isso, a gente tem, mas não sei, porque, infelizmente, isso não é ensinado hoje nas igrejas. O posicionamento do presbiterianismo sobre a ceia hoje é um posicionamento memorial, que é mais batista do que reformado. Então, aí as pessoas vão ter esse impasse mesmo, entendeu? Mas é obrigação do ministro. Agora, se vai aplicar aqui ou não, eu não sei, não é? Eu só estou trazendo a posição do presbiterianismo reformado. Quer falar algo, pastor? Vamos terminar que a gente passou aqui, ó. Mais alguma pergunta? Ninguém? Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé para a gente orar? Bel, ora por nós, por favor. Amém. Deus abençoe, queridos. Não esqueça de dar parabéns ao nosso aniversariante, ok? Diga meus parabéns, Deus abençoe. Mais um ano de vida. Sarinha, preciso falar com você.